Bom dia, crianças. Hoje, na nossa aulinha de história, nós vamos estudar sobre os patrimônios culturais. Lá no nosso livrinho do Max, página 30, vai falar um pouco sobre esses patrimônios culturais. Além das construções, dos monumentos e das cidades históricas, existe outro tipo de patrimônio. Quais são eles? São os patrimônios culturais. Que esses patrimônios culturais, eles podem estar divididos em patrimônios culturais materiais e patrimônios culturais imateriais. E o que vem a ser esse patrimônio cultural? Patrimônio cultural é tudo aquilo que possui importância histórica e cultural para um país ou para uma pequena comunidade. Então, tudo que possui uma importância histórica e cultural para aquela cidade, para aquela comunidade, para aquele país, é considerado um patrimônio cultural. E aí nós temos como esses patrimônios culturais a arquitetura, as festas, as danças, as músicas, as manifestações populares, as artes, a culinária, entre outros. E esses patrimônios culturais, eles são divididos em materiais e imateriais. E o que vem a ser esses patrimônios culturais materiais? Esses patrimônios culturais materiais são bens físicos, como o artesanato, as construções, os objetos, os livros escritos, as obras de arte, as fotografias, os filmes, as gravações, entre outros. Tudo isso é considerado um patrimônio cultural material. E nós temos alguns exemplos desses patrimônios materiais. Nós temos na nossa cidade a Igreja de Nossa Senhora do Carmo, né, que é uma construção que ela tem uma história, ela tem uma importância para a nossa cidade. Temos também o Parque Nacional da Serra da Capivara, em São Raimundo Nonato, que ele tem uma grande importância, onde lá a gente encontra pinturas, vestígios deixados pelos povos que viveram lá naquela época. Temos também o artesanato e temos também o ferro de passar roupa. E aí, crianças, eu vou mostrar esses exemplos que eu acabei de citar para vocês através de imagens. Aqui nós temos a pintura, né, lá no Parque Nacional de São Raimundo Nonato, na Serra da Capivara. Logo em seguida nós temos a imagem da nossa igreja, da Igreja de Nossa Senhora do Carmo. Logo abaixo nós temos a imagem de um ferro de passar roupa daquela época, que os povos mais antigos usavam. Tem ele fechadinho e ele aberto. Dentro desse ferro tem brasas de carvão, onde essas brasas, esse carvão, aquecia esse ferro, né, esse alumínio, e aí as pessoas usavam para passar as roupas. E logo em seguida nós temos uma imagem do artesanato, né? E agora nós vamos ver um pouco sobre os patrimônios culturais imateriais. O que vem a ser esses patrimônios imateriais? São os costumes transmitidos de geração em geração e estão representados em diferentes tipos de manifestações. Então, esses patrimônios imateriais são esses costumes transmitidos de gerações em gerações e eles estão representados através das manifestações e práticas, como a dança, as festas, a religiosidade, as expressões teatrais, as músicas, entre outros. E aí, crianças, eu vou mostrar para vocês alguns exemplos desses patrimônios imateriais. Nós temos uma manifestação, né? Uma dança, a capoeira. Logo em seguida também a gente tem
o frevo. E aí nós temos uma festividade, as festas juninas. E também temos as danças indígenas. Então, tudo isso são manifestações e práticas culturais de patrimônios imateriais. Eu vou mostrar para vocês através dessas imagens. Nessa primeira imagem nós temos uma dança, né, dos indígenas. Logo em seguida nós temos representação da capoeira. Logo abaixo nós temos a festividade, as festas juninas. E logo em seguida nós temos o frevo. Então, crianças, esses patrimônios culturais, eles são divididos, eles podem ser, na verdade, divididos em patrimônios culturais materiais e patrimônios culturais imateriais. Materiais são bens físicos e imateriais são os costumes transmitidos de gerações em gerações. São essas manifestações, né? Antigamente, criança, essas manifestações culturais das classes mais pobres da sociedade eram discriminadas, ou seja, tratadas de forma preconceituosa. Hoje já existe uma grande valorização dessa diversidade cultural. Diversidade cultural, diversidade de saberes. Os costumes que são considerados patrimônios imaterial, estão relacionados ao modo de ser, de viver, de praticar as atividades do dia a dia de diferentes grupos e comunidades do Brasil. Então, esses costumes que nós temos, né, eles são considerados patrimônios imateriais. Que são esses costumes, essas tradições, são transmitidas de geração em geração. O Brasil é um país muito grande, que tem uma grande diversidade de manifestações culturais. Então, crianças, espero que vocês tenham entendido direitinho. Após terminar a aula, eu quero que vocês façam uma leitura, né, do conteúdo, página 30 a 32. E aí, logo em seguida, vocês vão responder a atividadezinha que está proposta para vocês lá no nosso livrinho, tá? Tenham um bom dia.